E aí vem a seguinte questão: será que só vamos crescer depois de resolver o problema fiscal? Ou o problema fiscal só se resolve se a gente crescer? Definida a equipe econômica sob a direção do economista Paulo Guedes, uma equipe eminentemente neoliberal, está armado o time para a condução da economia brasileira nos próximos 4 anos. Esse time foi festejado pelo mercado, a Bolsa de Valores cresceu em função de achar que esse time é o time adequado para o momento do Brasil, e nós aqui nessa página vamos discutir um pouco essas questões de economia, não apenas diante dos passos que essa equipe for dando, mas também olhando os interesses maiores do país, que às vezes não passam por uma discussão colocada pelo governo para a sociedade. Nós somos independentes, nós não defendemos nem a equipe A nem a equipe B, nós olhamos o que essas equipes estão fazendo ou coisas que não estejam fazendo e que poderiam fazer para o bem do país. Essa independência a gente mantém aqui na página. Se é para criticar formalmente, pesadamente, e se é para elogiar e dizer com toda a clareza porque a gente aprova. O importante é que a gente tenha posições claras a respeito das questões econômicas aqui e que a gente faculte isso aos nossos seguidores, às pessoas que acompanham a página, para que elas também manifestem a sua opinião com toda sinceridade, porque muitas vezes essas opiniões trazem uma contribuição importante para a gente entender esse processo. Eu queria aqui colocar uma questão que me chama muita atenção. Vocês reparam que quando se fala em economia, nos meios de comunicação, na TV, na rádio, em jornais, revistas, existe uma espécie de pensamento único, como se fosse um samba de uma nota só. E isso me chama muito a atenção, que o Brasil está numa situação fiscal muito complicada, com uma dívida imensa no setor público, e que isso só vai ser resolvido se houverem medidas duras de combate às despesas. O setor público gasta muito e que não pode continuar assim porque quebra o país. E, nesse sentido, eles escolheram como vilão da questão fiscal a Previdência Social. Não é a Previdência Social dos servidores públicos, que pouco eles falam, mas é a Previdência do trabalhador do setor privado, a do INSS, onde a maioria da população será aposentada e já tem um grupo bastante grande de pessoas aposentados. E eles falam que essas aposentadorias têm uma despesa muito grande e que se não houver uma parada em cima disso, as coisas vão se complicar e o país não vai conseguir sair do enrosco fiscal em que ele está metido. Essa é a tese principal. Ou seja, não vamos sair dessa situação delicada de desemprego que a gente está se não fizer um ataque duro à questão fiscal, e esse ataque duro chama-se reduzir as despesas da área social e da Previdência Social, que são as maiores despesas do governo federal. Essa é a tese. Primeiro, nunca se fala, mas as despesas do setor público não são as despesas do governo federal. É as do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais. Os três. Sendo que uma coisa que não se fala é que as despesas do governo federal é de apenas 40% do total de despesas do setor público. E 60% dessas despesas pertencem a quem? Aos estados e aos municípios. Outra coisa que não se fala. A Constituição do Brasil fala que os estados e municípios gozam de autonomia
em relação ao governo federal e vice-versa. Ou seja, você tem toda a liberdade de definir o seu orçamento, as suas despesas, a sua arrecadação em cada estado, em cada município e no próprio governo federal. Ou seja, o governo federal não tem interferência nas despesas dos governos estaduais e municipais. Se isso é a realidade, se você quer segurar as despesas do governo federal, que é o que eles falam, porque eles sabem que não alcançam as dos estados e municípios, você teria que olhar então qual é o impacto desses 40%. E aí você entra numa seara muito complicada, porque 90% do orçamento federal é totalmente amarrado para pagar servidores públicos, aposentadorias, pensões, a máquina pública toda para funcionar. E além disso, sobra apenas 10% que você consegue mexer dentro desses 40%. E aí é 4%. Ou seja, você só consegue mexer em 4% da despesa pública do Brasil. Você vê que camisa de força que o governo se mete e que esses analistas se metem quando analisam e propõem como solução exclusivamente o controle de despesas. Não vamos controlar despesas? Falei, vamos sim. Mas controlar despesas sabendo que não resolve o problema todo, não. Porque só se ficar nisso, que é aquilo que está numa espécie de samba de uma nota só, não vai resolver, porque o alcance é muito pequeno. Nós temos que ter políticas muito mais para frente, muito mais fortes para realmente resolver o problema fiscal. Quero te convidar para seguir a nossa programação com muitas coisas interessantes ligadas fundamentalmente à economia e à política, onde você participa e dá a sua opinião. No YouTube é muito simples. Você aperte o inscrever-se e não esqueça, tem o sininho para você receber o material que nós disponibilizamos aqui. Contamos com você na nossa comunidade. Palavra de Amir, tá bom? Muito obrigado, tudo de bom.